Esse filme inspirou a criação deste canal e também foi muito importante para minha vida. E que eu falo sobre isso no primeiro vídeo que postei aqui, caso queira ver. Com vocês, The Gambler ou O Apostador. O filme começa com Jim Bennett sentado chorando. Ao seu lado, um idoso que parece estar vivendo seus últimos momentos. O velho então pergunta ao Jim o que será de sua vida quando ele se for. O Jim parece não saber responder e simplesmente fala que vai sentir saudades e relembra um curto momento dele quando criança. Já no funeral, Jim aparece totalmente inexpressivo, uma característica que se mantém ao longo de praticamente o filme inteiro. Após o funeral, ele vai pro cassino, troca $10.000 por fichas, vemos uma garota que olha o Jim com confusão, ele segue em frente e senta em uma mesa de blackjack. Logo na primeira rodada ele já aposta tudo que tem e ganha. Na segunda rodada ele aposta tudo de novo e mais uma vez ganha. Agora com $40.000 ele volta a apostar tudo e ganha de novo. Agora ele tira a metade e aposta a outra metade, dessa vez ele perde. Ele decide apostar a metade que tirou, porém pede para o croupier dobrar a aposta em forma de crédito. O segurança confirma e a aposta sobe a $80.000. Mas ele perde novamente e agora fica sem absolutamente nada. Nisso chega um cara desconhecido e senta na mesa. O cara pergunta pro Jim se tem algum problema com ele, ao que ele responde que apenas não gosta de seu chapéu. O Jim parece não querer muita conversa e sai fora, mas o cara volta a encontrar com o Jim. Oferece uma aposta para ele, o Jim aceita e acaba perdendo. Nesse momento o homem oferece um empréstimo, mas o Jim nega e vai embora. Ele sobe as escadas para encontrar o Sr. Lee, o chefão da máfia ao qual ele deve $240.000 com um prazo de 7 dias para pagar o dinheiro. Em aproximadamente 12 minutos de filme, nós já entendemos e fica claríssimo que o personagem principal, o Jim, é um cara completamente destruído pelo vício nas apostas. Inclusive o próprio agiota, ele fala uma frase que é muito importante, principalmente nas cenas onde ele aposta mesmo. Ele diz que conhece o tipo de pessoa que o Jim é, um viciado em perder. Algo que é muito comum no ápice do vício nas apostas, já que a intenção de ganhar dinheiro mesmo é o último que sobra na pessoa. Então temos o Jim, que já é um viciado conhecido, acabou de perder uma pessoa próxima e está cheio de dívidas. O Jim então decide ir pela alternativa mais fácil. Ele vai até o agiota e pede para ele $50.000. O agiota aceita na hora, pega os dados do Jim e entrega $50.000 em dinheiro. O Jim volta ao cassino, adianta $40.000 para a dívida do Sr. Lee, mas fala que vai apostar os outros 10.000. O Sr. Lee aceita e o Jim pede apenas uma ficha de $10.000. Novamente no blackjack, a croupier olha para o segurança, mas o Jim fala para não olhar para ele e aceitar sua aposta. A aposta é aceita, o Jim tem um 13, pede mais uma carta e vem um 8, acertando 21 e ganhando a mão. Porém, tal e como no início do filme, o Jim joga no all-in novamente, apostando $20.000. Jim tem um 20 e não pede mais cartas. A croupier tira um 23, estourando e dando mais uma vitória para o Jim. Outro all-in agora de $40.000, novamente a croupier passando dos 21 e o Jim já está com $80.000. Enquanto o Jim discute com a croupier que diz que não deveria apostar mais por sua segurança, o agiota chega para assistir ele jogar. A aposta sobe para $80.000. O Jim tira um blackjack e vence mais uma mão. Agora, com $160.000, finalmente ele decide parar com o blackjack, porque agora ele vai pra roleta. Ele diz pro agiota que sente que deve ir tudo na cor preta, ao que o agiota responde que o vermelho tem saído a noite inteira. Ele aposta $160.000 no preto e, claro, sai vermelho. Agora, acabado, começa a corrida de 7 dias para pagar o dinheiro que deve. Não posso deixar de falar da fotografia desse filme. Cara, a direção de fotografia que esse filme tem me parece excelente, com cenas contemplativas perfeitas e que te fazem sentir esse envolvimento no ambiente no qual o personagem se encontra. Agora descobrimos que o Jim é um professor universitário de literatura e aquela loirinha do começo é sua aluna. E de fato, o Jim parece ser um excelente professor, já que vemos a maioria dos alunos ali vidrados em sua aula, exceto por um deles que sempre está no telefone. Em um discurso sobre as ambições e o que mais importa na vida, o Jim aproveita para conhecer mais sobre sua aluna Amy Phillips, quem ele diz ser a pessoa mais brilhante da sala. Ela fica meio sem jeito de responder, mas acaba contando que veio de Ohio e que sua mãe era uma alcoólatra. O Jim termina a classe e vai para uma mansão.
Lá, ele assiste a um jogo de tênis, e quando termina, descobrimos que essa senhora é a sua mãe, a qual ele está pedindo dinheiro. Aqui nós descobrimos que aquele velho que morreu no início era seu avô. Sua mãe ressalta que ele sabe que o Jim está envolvido em sérios problemas, porém, ela não sabe a natureza desses problemas, e fala pra ele que não vai lhe dar dinheiro algum. O Jim então dá um beijo na bochecha de sua mãe e sai da casa. As ligações de seu celular começam, ele joga o celular na água e ali vemos o nome de King of Spades, que é o agiota lá do cassino. Restam 6 dias, o Jim espera em uma avenida, um carro chega e busca ele. Agora conhecemos o Frank, mais um chefão gangster que o Jim vai pedir dinheiro a ele. No entanto, o Frank já tem informações sobre o Jim e sabe exatamente por que ele deve dinheiro e para quem ele deve. O Frank aceita emprestar o dinheiro com a única condição de que ele assuma que basicamente é um apostador fudido que está afundado na própria merda. Essa cena é interessantíssima, principalmente pelas expressões dos dois personagens. O paralelismo que se cria é muito bom, já que de um lado vemos um cara super poderoso e que está conduzindo a situação ao seu favor, e do outro temos um cara que não tem mais porra nenhuma a perder, e que pretende pagar as suas dívidas com mais dinheiro emprestado. Agora temos um diálogo pessoal com a Amy que pergunta se tudo que ele falou era verdade. A Amy pede para ele firmar o seu livro, um livro qual ele escreveu, mas que parece não se orgulhar muito dele. Restam 5 dias, o agiota volta a ligar pro Jim, a ligação parece ser em tom amigável, ele diz que está lendo seu livro e que achou bom, porém, logo a conversa fica séria, e o agiota pede seu dinheiro com um prazo até segunda, e diz que pegará seu carro como garantia. O psicológico do Jim aqui vai começando a ficar cada vez pior. Ele fica puto com o Lamar, seu aluno que não sai do celular, e que coincidentemente é uma promessa do basquete, que precisa passar a matéria com o Jim para continuar jogando. O carro do Jim está sendo levado pelo agiota, enquanto ele assiste um jogo de basquete do Lamar, o qual com certeza ele apostou e perdeu. Na mesma hora, a sua mãe vai visitá-lo, dá de presente um celular novo e pergunta se ele ainda precisa do dinheiro. Ele, dessa vez, nega falando que tudo está bem, mas ela diz que o agiota ligou para sua casa e nesse momento o Jim decide revelar a verdade. Ela pergunta o que pode acontecer se ele não pagar e ele responde que vão acabar com ele e que irão atrás da sua família. Sua mãe dá um tapa na cara dele e o Jim diz que não consegue parar. O ponto alto do vício no cassino faz com que esses padrões se repitam, esses padrões de comportamento, já que além das mentiras que o viciado inventa, tentando esconder o seu problema, seja de amigos, família ou qualquer pessoa do seu entorno social, ele também se autoconvence de que não existe mais outro caminho para ele seguir, que não existe mais alternativa e que, no entanto, ele não pode parar, pois as apostas são a única alternativa que restam na vida dele. Sua mãe decide dar o dinheiro, eles vão ao banco e ela saca 260 mil dólares e entrega pro filho chorando, completamente decepcionada com ele. O Jim agora tem o dinheiro suficiente para pagar o agiota e o Sr. Lee, mas após uma conversa com a Amy, ele decide ir novamente no cassino e apostar tudo. Aqui é nítido que esse momento é o momento mais feliz de sua vida. Na hora que ele faz uma aposta e ganha, ele se sente superior, esquece de tudo. O tempo passa, a mesa fica vazia, até ele perder cada centavo. E novamente, aquele sentimento de estar perdido na vida volta. Restam apenas 3 dias e o Jim acaba de perder tudo mais uma vez. O agiota começa a perder a paciência e persegue o Jim, que fica sem saída e acaba sendo encarado. O agiota pressiona o Jim para que ele passe o contato do Lamar, pois ele estava interessado em fazer negócios com ele. O Jim, protegendo seu aluno, passa um número fake, o qual mais tarde acaba descobrindo e faz com que ele pegue mais raiva dele. No dia seguinte, é a vez do Sr. Lee. Quando está cobrando o Jim, na cara dura ele pede outros 100 mil dólares emprestados. O Sr. Lee fica indignado e joga ele dentro da banheira. O Jim tenta vender um relógio, mas não faz negócio. Quando sai da loja, é capturado mais uma vez pelo agiota, que dá o troco nele por ter passado o número do Lamar errado. O agiota quer que o Lamar vença o próximo jogo, mas só por um limite de menos de 8 pontos. O agiota ameaça com matar a Amy se isso não acontecer. Ele volta para a faculdade todo arrebentado e a Amy pergunta o que aconteceu. Ele já começa a ficar alterado e pede para ela parar de seguir e falar com ele. E termina a conversa dizendo que se ele bater em sua porta, quer dizer que tudo vai estar bem. O Jim agora vai colocar seu último plano em prática. Ele começa buscando o Lamar e oferece 150 mil dólares para vencer o jogo de amanhã por menos de 8 pontos. Lamar aceita e agora o Jim procura pelo Frank, mais uma vez.
Dessa vez eles têm um diálogo sobre a importância da posição de dizer foda-se. Inclusive esse personagem do John Goodman pra mim é perfeito. Os diálogos sempre têm um fundamento, um objetivo. E claro, essas conversas que eles mantêm sempre te lembram o quão merda o personagem principal é. E o quão merda é o próprio vício do cassino também. O Frank aceita emprestar o dinheiro com a condição de que se ele não pagar, simplesmente não terá regras. O Jim sai com 260 mil dólares em dinheiro e um carro. Agora ele procura pelo Sr. Lee, que acha que o Jim tem seu dinheiro, ao que ele responde que não tem dinheiro nenhum e pede mais 150 mil dólares emprestados. Depois de receber uma surra, o Sr. Lee aceita. Nesse ponto, a dívida dele já é surreal. Mas o Jim continua com seu plano. Ele entrega uma parte do dinheiro para um dos seus alunos e faz o pagamento do Lamar antecipado. O jogo começa e, como não pode ter uma vitória com mais de 7 pontos, o Lamar começa a errar as cestas de propósito, mas isso fica muito nítido e o técnico decide tirar ele do jogo. O time começa a passar sufoco e o Lamar volta para a quadra. Dessa vez ele começa a acertar demais e começa a preocupar o agiota. Porém, no final, o time do Lamar ganha por exatamente 7 pontos de vantagem. Ele paga o dinheiro do agiota mais os juros, porém o agiota questiona que houve a mesma aposta por muito dinheiro em Las Vegas. O Jim simplesmente nega qualquer vínculo e se livra do agiota. Evidentemente, a aposta era dele. O dinheiro que ele deu para o Dexter, seu aluno, era para isso. Agora ele liga pro Frank e diz que tem o dinheiro, porém não tudo, e cita ele em um cassino clandestino daqueles bem medonhos mesmo. Lá, os homens do Lee já estão esperando. O Jim entra com 2 bolsas de dinheiro, ele encontra com o Sr. Lee que questiona o que ele está fazendo. Ele diz que jogar é a única opção que tem para pagar os dois. E ao ser um lugar neutro, nenhum deles pode tentar tirar o dinheiro dele. Ele pega todo o dinheiro, vai direto na roleta e aposta tudo no preto. O gerente do cassino confirma a aposta e agora é apenas o som da roleta, o coração e a respiração agitada do Jim. A roleta finalmente para e cai o número 22 preto. Ele diz que estava jogando pelo Sr. Lee e pelo Frank e sai do cassino dizendo que ele nem é um apostador. Nesse momento, o Jim corre pela cidade até o amanhecer e é o seu momento de livramento, o fim do ciclo. E como prometido, ele bate na porta da Amy. O filme entrega uma história que vai conseguir te envolver mesmo se você nunca fez uma aposta na sua vida. E claro, se você já passou por isso, como eu, o filme fica mais forte ainda. A estética do filme é muito bem trabalhada para te envolver naquele ambiente e a mensagem que o filme entrega é muito poderosa, interpretada da maneira correta. Se você está tendo problemas com apostas, com jogos de azar e não consegue parar, peça ajuda. Você não tem por que suportar tudo isso sozinho. Não é o fim e muito menos é a única alternativa que você tem. Você ainda pode virar o jogo sem depender desse vício, que pode levar não somente o último centavo do seu bolso, mas também o último pedaço de sua alma.